Capítulo 9. Nitya Dharma, Ciência Material e Civilização. Lahiri Mahashaya viveu na associação dos Vaishnavas de Sri Godruma por 3 ou 4 anos, e por isso seu coração havia se tornado plenamente puro. Ele cantava Harinamo o tempo todo, enquanto comia, caminhava ou estava sentado, antes de adormecer e após levantar-se. Ele vestia roupas simples e nem sequer usava sapatos ou sandálias. Havia se desvencilhado do orgulho de sua casta de maneira tão completa que bastava ver um Vaishnava para prestar-lhe Dandavat Pranam e pegar a poeira de seus pés à força. Ele procurava por Vaishnavas puros a fim de honrar os remanescentes de suas refeições. Seus filhos vinham vê-lo de vez em quando, mas ao perceber seu humor, partiam depressa e não se atreviam a propor a ele para voltar para casa com eles. Quem olhasse para Lahiri Mahashaya agora, com certeza o tomaria por um Babaji Vaishnava. De acordo com a filosofia dos Vaishnavas de Sri Godruma, Lahiri Mahashaya havia compreendido que o princípio essencial é o desapego genuíno do fundo do coração, e não a adoração da veste externa da renúncia. A fim de reduzir ao mínimo as suas necessidades, ele seguia o exemplo de Sri Sanatana Goswami, rasgando em 4 partes um pedaço de pano para se vestir. Não obstante, ainda usava o cordão sagrado em volta do pescoço. Sempre que seus filhos queriam lhe dar algum dinheiro, ele respondia: "Não aceitarei um calde sequer de materialistas." Chandrasekhara, seu filho mais velho, havia-lhe trazido certa vez 100 rúpias para serem gastas num festival onde alimentariam os Vaishnavas. Lahiri Mahashaya, porém, lembrando-se do exemplo de Sri Dasa Goswami, não aceitou o dinheiro. Certo dia, Paramahansa Babaji disse: "Lahiri Mahashaya, agora você está livre de todos os vestígios de comportamento não Vaishnava. Apesar de termos aceitado os votos de mendicância, podemos mesmo assim aprender muito com você a respeito da renúncia. Agora, para tudo ficar completo, você precisa aceitar um nome Vaishnava." Lahiri Mahashaya respondeu: "Você é meu Paramaguru. Por favor, faça o que achar conveniente." Babaji Mahashaya disse: "Sua residência fica em Sri Shantipur, por isso nós iremos chamá-lo de Sri Adwaita Dasa." Acolhendo a misericórdia de seu novo nome, Lahiri Mahashaya lançou-se ao chão em reverência. Daquele dia em diante, todos passaram a chamá-lo de Sri Adwaita Dasa. E ao se referirem ao kutira onde ele morava e realizava bhajana, chamavam-no de Adwaita Kutira. Adwaita Dasa tinha um amigo de infância chamado Digambar Chattopadhyaya, que havia conquistado enorme riqueza e reputação, prestando serviços importantes à administração real muçulmana. Já idoso, Digambara Chattopadhyaya aposentou-se do seu cargo no governo e regressou ao seu vilarejo de Ambika. Lá ficou sabendo que seu amigo de infância havia renunciado ao lar e vivia em Godruma. Seu nome agora era Sri Adwaita Dasa e passava o tempo cantando Harinam. Como era um dogmático adorador da deusa Durga, Digambar Chattopadhyaya tapava os ouvidos com as mãos só de ouvir o nome de um Vaishnava. Tão logo soube da notícia da queda de seu amigo querido, disse ao criado: "Vamanadasa, providencie um barco agora mesmo que iremos para Godruma em seguida."
O criado alugou um barco bem depressa e voltou para avisar o seu amo. Digambara Chattopadhyaya era muito astuto, erudito nos Tantra Shastras e bastante habilidoso nos costumes da civilização muçulmana. Seu conhecimento de persa e árabe obrigava até mesmo acadêmicos e professores muçulmanos a admitir a derrota diante dele. Além disso, ele era tão exímio batedor do Tantra Shastra que deixava pasmo qualquer brahmana culto. Ele havia conquistado significativa reputação em Delhi, Lucknow e outras cidades. Em suas horas vagas, havia escrito um livro chamado Tantra Sangraha, compêndio sobre o Tantra, no qual demonstrava sua extensa erudição por meio de comentário dos slokas. Levando o Tantra Sangraha consigo, Digambar subiu no barco colérico. Dentro de 6 horas chegaram a Sri Godruma, onde Digambar permaneceu no barco, orientou um rapaz de inteligência a ir até com Sri Adwaita Dasa. O mensageiro de Digambar encontrou Sri Adwaita Dasa sentado no kutira, cantando Harinama, e prestou-lhe pranam. Quem é você e o que o traz aqui? Perguntou Adwaita Dasa. O rapaz respondeu: Eu fui enviado pelo venerável Digambar Chattopadhyaya. Ele pergunta se Kalidas ainda se lembra dele ou se o esqueceu. Sri Adwaita Dasa perguntou com certa avidez: Onde está Digambar? Ele é meu amigo de infância. Como poderia esquecê-lo? Acaso ele adotou o Vaishnava Dharma? O rapaz disse: Ele está sentado num barco à beira do rio. Ele não saberia dizer se ele é Vaishnava ou não. Adwaita Dasa disse: Por que ele está à beira do rio? Por que ele não vem aqui ao meu kutira? Assim que ouviu aquelas palavras convidativas, o mensageiro foi informar Digambar, o qual apareceu no Adwaita Kutira em 1 hora, acompanhado de alguns outros cavalheiros. Digambara sempre foi um homem generoso de coração, tanto que se encheu de alegria ao ver seu velho amigo. Ele abraçou Sri Adwaita Dasa e cantou uma canção que ele próprio havia composto. Ó Mãe Kali, quem nos 3 mundos pode sondar seus passatempos? Às vezes você assume a forma de um homem, outras de uma mulher, e às vezes você luta ferozmente numa batalha. Como o Senhor Brahma, você cria o universo. Como o Senhor Shiva, você o destrói. E como o Senhor Vishnu, você permeia o universo e mantém todas as entidades vivas. Como Shri Krishna aparece em Vrindavana e vagueia de floresta em floresta tocando a flauta. Depois, ainda surge Navadvipa, como Shri Gaura, e inebria todos com o cantar de Shri Harinam. Adwaita Dasa ofereceu um assento feito de folhas a Digambar, dizendo: Entre, meu amigo, entre. Faz tanto tempo que nós não nos encontramos. Expressando com lágrimas a sua afeição, Digambar sentou-se e disse: Meu irmão Kalidasa, para onde irei? Agora que você se tornou renunciante, não liga para os devas nem para os seus deveres religiosos. Cheguei de Punjab cheio de esperança para os nossos amigos de infância. Tinham todos partidos. Pesha, Pagla, Kenda, Girish, Ishe Pagla, Danuva, Kelly, o carpinteiro, e Kandi Bhattacharya, todos faleceram. Agora só resta eu e você. Pensei que poderíamos às vezes atravessar o Ganga e me encontrar com você em Shantipura. E você poderia às vezes atravessar o Ganga e visitar-me em Ambika. Poderíamos passar o tempo que nos resta cantando juntos e estudando o Tantra Shastra. Ai de mim! O destino desferiu-me um golpe cruel. Você virou um inútil monte de esterco de vaca
imprestável nesta vida e na próxima. Diga-me, como isto aconteceu com você? Adwaita Dasa, ao perceber que seu amigo de infância era uma associação mais que indesejável, começou a arquitetar uma maneira de escapar de suas garras. Com isto em mente, disse: Irmão Digambar, lembra aquele dia em Ambika, quando jogávamos Guli Danda e nós fomos até o velho tamarineiro? Digambar: Sim, lembro nitidamente. Aquele tamarineiro ficava bem ao lado da casa de Gauridasa Pandita. Gaura Nitai costumava sentar-se debaixo daquela árvore. Adwaita: Irmão, enquanto jogávamos, você disse: não toque neste tamarineiro. O filho da tia Sati sentava-se debaixo dele, e se tocarmos nesta árvore, viraremos renunciantes. Digambar disse: Sim, lembro-me bem disso. Reparei que tinha certa inclinação pelos Vaishnavas e ele disse: você irá cair na armadilha de Gauranga. Adwaita: Irmão, essa é a minha natureza. Naquela época, eu estava apenas prestes a cair na armadilha, mas agora caí nela de fato. Digambar: Pegue minha mão e saia. Não é bom ficar numa armadilha. Adwaita: Irmão, estou muito feliz nesta armadilha. Oro para permanecer aqui para sempre. Toque pelo menos uma vez nesta armadilha e veja por você mesmo. Digambar: Eu já vi tudo. Pode parecer felicidade no início, mas no fim você verá que não passa de uma decepção. Adwaita: E a armadilha em que você está? Você acha que vai obter uma grande felicidade no final? Não se iluda. Digambar: Olhe, somos subordinados à deusa Mahavidya, Durga. Gozamos felicidade agora e também a gozaremos no além-mundo. Você pensa que é feliz agora, mas eu não o vejo feliz em absoluto. Além do mais, não haverá limite para seu sofrimento no final. Não consigo entender por que alguém se torna Vaishnava. Você não vê? Nós desfrutamos comendo carne e peixe, somos bem vestidos e somos mais civilizados que vocês, Vaishnavas. Gozamos toda a felicidade que a ciência material propicia, ao passo que vocês, além de serem privados de todas essas coisas, acabarão sem mesmo alcançar liberação. Adwaita: Irmão, por que você afirma que não haverá salvação para mim no final? Digambar: Ninguém, nem o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu ou o Senhor Shiva, jamais conseguirão obter a salvação se for indiferente à mãe Nistarini, aquela que concede a salvação. É o poder primordial. Ela manifesta Brahma, Vishnu e Mahesha, e depois os mantém por meio de sua potência ativa, Kariya Shakti. Basta essa mãe desejar para tudo entrar de novo em seu ventre, o qual é o recipiente que contém todo o universo. Acaso você já adorou a mãe para invocar sua misericórdia? Adwaita: A mãe Nistarini é entidade consciente ou matéria inerte? Digambar: Ela é a consciência personificada e possui vontade independente. É unicamente pelo desejo dela que o espírito é criado. Adwaita: O que é Purusha e o que é Prakriti? Digambar: Vaishnavas só se ocupam em bhajana. Eles não têm conhecimento algum das verdades filosóficas fundamentais. Apesar de se manifestarem como dois fenômenos, Purusha e Prakriti, são na verdade uma coisa só, como as duas metades de um grão de bico. Se você tirar a pele do grão de bico, haverá duas metades, mas se a pele permanecer, haverá um só grão de bico. Purusha é consciente e Prakriti inerte. Quando a consciente e o inerte fundem-se, virando uma só substância indiferenciada, esta é conhecida como Brahma. Adwaita:
Sua mãe é Prakriti, feminino, ou Purusha, masculino? Digambara. Às vezes ela é feminina, às vezes ela é masculina. Advaita. Então, se Purusha e Prakriti são como as duas metades de um grão de bico, coberto por uma pele, qual delas é a mãe e qual delas é o pai? Digambara. Você está fazendo indagações filosóficas? Excelente! Conhecemos a verdade muito bem. O fato é que a mãe é Prakriti, matéria, e o pai, Chaitanya, consciência. Advaita. E quem é você? Digambara. Pasha Bandhu Bhave Diva Pashu Mukta Sadashivaha. Uma pessoa, quando amarrada pelas cordas de Maya, é diva. E quando ela é liberta destas amarras, é o Senhor Sadashiva. Advaita. Afinal, você é espírito ou matéria? Digambara. Eu sou espírito e a mãe é matéria. Estando atado, ela é minha mãe. Quando eu me libertar, ela será minha esposa. Advaita. Oh, esplêndido! Enfim, toda a verdade se expõe sem sombra de dúvida. A pessoa que agora é sua mãe irá se tornar sua esposa. Onde você encontrou tal filosofia? Digambara. Irmão, não sou como você que vagueia de um lado para o outro dizendo Vaishnava, Vaishnava. Adquiri este conhecimento na associação de inumeráveis sannyasis, brahmacharis e trânticos perfeitos e liberados, e estudando os tantas shastras dia e noite. Se você quiser, posso fazer você capaz de entender este conhecimento. Advaita Dasa pensou consigo mesmo. Que infortúnio medonho! Mas audivelmente disse: muito bem, por favor, explique-me um conceito. O que é civilização e o que é ciência material? Prakrita Vijnana. Digambara. Civilização significa falar cortesmente numa sociedade culta, vestir-se de maneira respeitável, agradável, comer e portar-se de um modo que não pareça repugnante aos outros. Você não faz nada disso. Advaita. Por que você diz isto? Digambara. Você é distintamente insociável, pois não se mistura com os outros. Os Vaishnavas jamais aprenderam o que significa agradar os outros com palavras doces. Basta olhar para alguém e eles já pedem para cantar Harinama. Ora, acaso não existe outro tema de conversa civilizada? Qualquer pessoa que veja suas vestes não se sentirá inclinada a lhe deixar participar de uma reunião. Você veste uma tanga, deixa um esquisito tufo de cabelo no alto da cabeça e usa um colar de contas em volta do pescoço. Que espécie de traje é este? E você come apenas batatas e raiz. Você não é nada civilizado. Advaita Dasa calculou que se começasse uma rixa e Digambara se irritasse e fosse embora, isso lhe traria um alívio enorme. Portanto, disse: o seu tipo de vida civilizado lhe dá a oportunidade de alcançar um destino superior na próxima vida? Digambara. Só a cultura não é suficiente, mas se conquistar um destino superior na próxima vida. Mas como a sociedade se elevar sem cultura? Numa sociedade elevada, podemos esforçar-nos visando o progresso em outros planetas. Advaita. Irmão, eu posso dizer algo, espero que você não fique nervoso. Digambara. Você é meu amigo de infância. Eu sacrificaria minha vida por você. Como não poderia tolerar tudo que você disser? Eu gosto de cortesia. Mesmo que fique zangado, minhas palavras continuam doces. Quanto mais um homem consegue ocultar seus sentimentos íntimos, tanto mais é considerado culto. Advaita. A vida humana é muito breve e cercada por muitas perturbações. Neste curto período de vida, o único dever da humanidade é adorar Sri Hari com simplicidade, estudar os mecanismos da civilização e cultura materiais
nada mais é que enganar a alma. No meu entender, a palavra Sabhyata, civilização, é apenas outro nome para a fraude civil. O ser humano permanece simples tão logo ele adere ao caminho da verdade. Ao adotar o caminho da desonestidade, ele deseja parecer civilizado e agradar os outros com palavras doces, mas internamente continua adepto a ilusões e atos maléficos. O que você descreve como civilização carece de boas qualidades, porque verdadeiramente as únicas boas qualidades são a veracidade e a simplicidade. Nos tempos modernos, civilização passou a significar manter a própria depravação oculta no íntimo. A palavra Sabhyata literalmente significa qualificação para participar de um sabha, ou uma reunião virtuosa. Na realidade, a civilização que é livre de pecado e trapaça só é encontrada entre os Vaishnavas. Os não Vaishnavas prezam em demasia a civilização saturada de pecados. A civilização da qual você fala não está relacionada ao Nitya Dharma da Diva. Se civilização significa adornar-se com roupas finas para atrair os outros, então as prostitutas são mais civilizadas que vocês. O único requisito em se tratando de roupas é que elas devem cobrir o corpo, serem limpas e sem odores desagradáveis. A comida é impecável quando é pura e nutritiva. Mas você só quer saber se ela é saborosa. Você nem chega a analisar se ela é pura ou não. O vinho e a carne são impuros por natureza. Logo, uma civilização baseada no consumo dessas coisas é simplesmente uma sociedade dedicada ao pecado. Aquilo que hoje em dia chama-se de civilização é a cultura de Kali Yuga. Digambar. Você esqueceu-se da civilização dos imperadores muçulmanos? Considere os modos como as pessoas se sentem na corte de um imperador muçulmano, a maneira polida de falar e com etiqueta apropriada. Adwaita. Isto não passa de uma conduta mundana. Na realidade, o homem será mesmo deficiente se ele não aceitar essas formalidades externas? Irmão, você esteve tanto tempo a serviço do governo muçulmano que se tornou parcial àquele tipo de civilização. Na realidade, a vida humana só passa a ser civilizada quando fica livre de pecados. O pretenso avanço da civilização em Kali Yuga significa apenas aumento de atividade pecaminosa. Isto não é nada além de hipocrisia. Digambar. Olhe, conforme concluíram os homens cultos modernos, civilização significa humanismo. Logo, quem não é civilizado não é ser humano. Vestir as mulheres de um jeito atraente para deste modo ocultar-lhes os defeitos é considerado um indício de sofisticação. Adwaita. Considere, irmão, este conceito é bom ou mau. Percebo que aqueles que você chama de cultos não passam de patifes tirando proveito dos tempos modernos. Semelhantes indivíduos favorecem a esta civilização enganosa, em parte em virtude das impressões pecaminosas nos corações de todos, em parte porque encontram aí uma oportunidade de ocultar suas falhas. Será que esta classe de civilização pode trazer felicidade para um homem sábio? Somente por meio de argumentos vãos e intimidação física é que se pode sustentar a veneração a uma civilização de patifes. Digambar. Segundo dizem certas pessoas, a sociedade está avançando à medida que o conhecimento aumenta no mundo, e possivelmente chegará o dia em que o céu será na terra.
Adwaita. Isso é mera fantasia. Que coisa extraordinária é o fato de as pessoas terem fé nisto. Ainda mais bizarro é o fato de outras pessoas terem a audácia de propagar tal ponto de vista sem nem mesmo acreditarem nele. Há dois tipos de conhecimento: o conhecimento paramártica, relacionado à verdade eterna, enquanto o conhecimento laukika relaciona-se a este mundo transitório. O conhecimento paramártica não parece estar crescendo no mundo. Ao contrário, na maioria dos casos, este conhecimento tem sido corrompido e desviado de sua natureza original. Somente o conhecimento laukika parece estar em expansão. Acaso a diva tem um relacionamento eterno com o conhecimento laukika? O conhecimento de Laukika Jnana faz as mentes das pessoas se distraírem com busca materiais temporárias, e deste modo elas negligenciam a verdade espiritual original. Creio fortemente que quanto mais aumenta a Laukika Jnana, tanto mais dúplice fica uma civilização. Isto representa um tremendo infortúnio para os seres vivos. Digambá. Infortúnio? Por quê? Adwaita. Como eu já disse, a vida humana é muito breve. As divas são como viajantes hospedados numa estalagem. Elas deveriam usar este curto período de vida a fim de se prepararem para seu destino definitivo. Seria mera tolice se os viajantes hospedados nesta estalagem ficassem tão entretidos, melhorando as condições de sua estada, que acabassem se esquecendo de seu destino. Quanto mais aumenta nosso envolvimento com o conhecimento material, tanto mais diminui o tempo que poderíamos dedicar a assuntos espirituais. Estou convencido de que o conhecimento material deveria ser utilizado apenas na medida necessária para a manutenção de nossa subsistência. Não há necessidade de conhecimento material excessivo, nem de sua companheira, a civilização material. Este esplendor terrestre restará por quantos dias? Digambá. Vejo que caí nas garras de um renunciante obstinado. Então a sociedade não serve para nada? Adwaita. Depende da constituição de cada sociedade em particular. A função cumprida por uma sociedade de Vaishnavas é do maior benefício para as divas. Porém, uma sociedade de não-Vaishnavas ou uma sociedade meramente secular não cumpre função útil alguma para as divas. Mas chega deste assunto. Diga-me, o que quer dizer ciência material? Digambá. O Tantra Shastra expõe muitos tipos de ciência material para Krita Vigyana. A ciência material inclui qualquer conhecimento, habilidade e beleza encontráveis no mundo material, bem como todos os diversos ramos de conhecimento, tais como a ciência militar, a ciência médica, a música, a dança e a astronomia. Prakriti, a natureza material, é o poder primordial e, por sua própria potência, ela manifesta este universo material e toda a variedade que há nele. Cada forma é um subproduto desta potência e vem acompanhada do conhecimento ou ciência correspondente a ela. Quem adquire este conhecimento liberta-se dos pecados cometidos contra a mãe Nistarini. Os Vaishnavas não buscam este conhecimento, mas só Shaktas alcançaremos a liberação com base nele. Considere quantos livros já foram escritos pela causa deste conhecimento por grandes homens como Platão, Aristóteles, Sócrates e o famoso Hakim. Adwaita. Digambá, você diz que os Vaishnavas não têm interesse em Vijnana, conhecimento realizado experimental, mas isto não é verdade. O conhecimento puro dos Vaishnavas
é dotado de Vijnana. Shri Bhagavan Vacha Jnanam Paramaguhyam Me Yat Vijnana Samanvitam Sahasyam Tadangancha Grihana Gaditam Maya. Srimad Bhagavatam 2.931. Shri Bhagavan diz: ó Brahma, apesar de ser não dual, o conhecimento sobre mim divide-se em 4 categorias distintas: Jnana, Vijnana, Rahasya e Tadanga. Uma diva não é capaz de entender isto com sua própria inteligência, mas você poderá entendê-la pela minha misericórdia. Jnana é minha Swarupa, e meu relacionamento com minha potência é Vijnana. A diva é meu Rahasya, mistério secreto, e o Pradhana, meu Jnana Anga. Antes desta criação, Bhagavan, sentindo-se satisfeito com a adoração de Brahma, ensinou-lhe os princípios do Vaishnava Dharma puro. Bhagavan disse: ó Brahma, passo-lhe a lhe explicar este Jnana mais que confidencial sobre mim, além do Vijnana, do qual é dotado seu Rahasya e todos os seus Angas, componentes. Aceite-o tudo conforme eu o transmito. Digamba, há 2 tipos de conhecimento: Shuddha Jnana, conhecimento puro, e Visaya Jnana, conhecimento sobre objetos materiais. Todos os seres humanos adquirem Visaya Jnana por meio dos sentidos. No entanto, tal conhecimento é impuro, sendo, portanto, inútil para se discernir objetos transcendentais. Ele só é útil em relação ao estado condicionado de existência material da diva. O conhecimento pertinente à consciência espiritual é conhecido como Shuddha Jnana. Este é eterno e é a base do serviço devocional dos Vaishnavas. O conhecimento espiritual é a antítese do conhecimento material, pois um é inteiramente distinto do outro. Você disse que Visaya Jnana é Vijnana, mas não é na verdadeira acepção da palavra. O motivo verdadeiro pelo qual seu Ayurveda e outros tipos de conhecimento materiais são chamados de Vijnana é que eles contrastam com o conhecimento espiritual puro. Vijnana verdadeiro é aquele conhecimento puro que é distinto do conhecimento material. Não há diferença entre Jnana, ou seja, o conhecimento sobre uma substância ou objeto verdadeiramente permanente, Chitvastu, e Vijnana. Isto é, o conhecimento sobre como tal objeto se distingue da matéria. Jnana é a percepção direta de um objeto transcendental, enquanto que Vijnana é a consolidação do conhecimento puro em contraste com o conhecimento material. Embora ambos sejam na verdade a mesma coisa, são conhecidos ou como Vijnana ou como Vijnana, conforme os métodos por eles empregados. Você se referiu ao conhecimento material como sendo Vijnana, mas, segundo afirmam os Vaishnavas, Vijnana é o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento do conhecimento material, após examinarem a natureza da ciência militar, da ciência médica, da astronomia e da química. Eles concluíram que isso tudo é conhecimento material e que a diva não tem nenhum elo eterno com tais ciências. Portanto, estas diferentes classes de conhecimento material não têm a menor importância no que se refere ao Nitya Dharma da diva. No entender dos Vaishnavas, estão imersos em Karma Kanda, aqueles que se dedicam a expandir seu conhecimento mundano de acordo com suas propensões materiais. Contudo, os Vaishnavas não condenam essas pessoas. Indiretamente, os esforços feitos em prol do aprimoramento material ajudam até certo ponto,
o progresso espiritual dos Vaishnavas. O conhecimento material de quem busca avanço material é insignificante. E se você quiser, pode chamá-lo de Prakrita Vigyana, ciência natural. Sem dúvida, não há objeção quanto a isso. É tolice brigar por causas de nomes. Digambar. Bem, se não houve avanço algum de conhecimento material, como poderiam vocês, Vaishnavas, satisfazerem convenientemente suas necessidades materiais e estarem livres para ocuparem-se em bhajana? Vocês também devem fazer um certo esforço em favor do avanço material. Advaita. As pessoas trabalham de maneiras diferentes, de acordo com suas próprias respectivas inclinações, mas Ishvara é o controlador supremo de todos e outorga a cada pessoa o devido resultado de sua ação. Digambar. De onde vem essa inclinação? Advaita. A inclinação se desenvolve a partir de impressões profundas arraigadas no coração e adquiridas por meio de atividades pregressas. Quanto maior for a extensão do envolvimento de um indivíduo com a matéria, tanto mais perito ele será quanto ao conhecimento material e aos ofícios originários de tal conhecimento. Os artigos manufaturados por essa classe de pessoas poderão ajudar os Vaishnavas a servir a Krishna. Porém, não é necessário que os Vaishnavas se esforcem em separado para consegui-los. Por exemplo, carpinteiros ganham a vida produzindo sinhasana, artigos estes usados pelos grihastas Vaishnavas como plataforma onde colocam a deidade. As abelhas têm a natureza de colher mel que os devotos aceitam para o serviço da deidade. Isto não significa que todas as divas do mundo se empenham para o avanço espiritual. Impelidas por suas respectivas naturezas, ocupam-se em diferentes espécies de trabalho. Os seres humanos apresentam diferentes tipos de tendências, algumas elevadas, outras baixas. Aqueles adotados de índoles inferiores ocupam-se em trabalhos dos mais variados, impelidos por suas tendências inferiores. Os trabalhos subalternos por eles realizados servem de apoio para outras espécies de trabalho impelido por índoles superiores. A roda deste universo gira em virtude desta divisão de trabalho. Todos que estão sob a jurisdição da matéria trabalham conforme suas propensões materiais, deste modo, auxiliando os Vaishnavas em seu desenvolvimento espiritual. Tais materialistas, por estarem confundidos pela potência da Maya de Sri Vishnu, não se dão conta de que suas atividades ajudam os Vaishnavas. Consequentemente, o mundo inteiro serve aos Vaishnavas, mas sem saber disso. Digambar. O que é esse Vishnu Maya? Advaita. No Chandi Mahatmya do Markandeya Purana 81.40, há a seguinte descrição de Vishnu Maya. Yogamaya Hare Shakti Ya Samohitam Jagat. Chama-se Mahamaya, a potência de Sri Bhagavan, que ilude o mundo inteiro. Digambar. Quem é então a deusa que eu conheço como mãe Nistarini? Advaita. Ela é a potência externa de Sri Hari, conhecida como Vishnu Maya. Digambar abriu seu livro sobre Tantra e disse: Olhe, o Tantra Shastra afirma que minha mãe divina é a consciência personificada. Ela possui vontade plena e está além das 3 qualidades da natureza material. Todavia, é o apoio dessas 3 qualidades. Se sua Vishnu Maya não está livre da influência dos modos da natureza, como você pode igualar sua Vishnu Maya à minha mãe? Irrita-me bastante este tipo de fanatismo por parte dos Vaishnavas.
Vocês Vaishnavas têm fé cega. Adwaita. Digambá, meu irmão, não se zangue. Você veio ver-me depois de tanto tempo e eu quero que fique satisfeito. Acaso é uma desfeita falar de Vishnu Maya? Bhagavan Vishnu é a personificação da consciência suprema, bem como o único controlador supremo de todos. Tudo quanto existe é sua potência. A potência não é um objeto independente, vasto, mas, antes, a capacidade funcional inerente em um objeto, vasto Dharma. Dizer que é Shakti, potência, é a raiz de tudo. É inteiramente contrário a Tattva, a verdade metafísica. Shakti não pode existir independente do objeto do qual se origina. É preciso primeiro aceitar a existência de um objeto dotado de consciência espiritual plena. Caso contrário, aceitar Shakti por si só é como sonhar com uma flor no céu. Como afirma o comentário sobre o Vedanta, Shakti matou Abhedaha. Não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Isto significa que Shakti não é um objeto separado. A pessoa suprema, o Senhor de todas as potências, é a única substância verdadeira permanente. Shakti é a qualidade ou função inerente, subordinada à vontade dele. Conforme suas palavras, Shakti é a personificação da consciência. Possui vontade e está além da influência das três qualidades da natureza material. Isto é correto, mas apenas à medida que Shakti opera sob o total apoio de uma entidade consciente e pura, sendo deste modo considerado idêntica a essa poderosa entidade. O desejo e a consciência dependem do Ser Supremo. Não pode existir desejo em Shakti. Ao contrário, Shakti age segundo o desejo do Ser Supremo. Como você tem o poder de movimentar-se, basta desejar fazê-lo para que este poder atue. Dizer o poder está em movimento é mera figura de linguagem. Na verdade, significa que a pessoa, dona daquele poder, está em movimento. Bhagavan tem apenas uma Shakti, a qual se manifesta sob formas diferentes. Ao funcionar em sua capacidade espiritual, ela chama-se Chit Shakti, e ao operar em sua capacidade material, chama-se Maya ou Jada Shakti. Segundo afirma o Shvetashvatara Upanishad 6.8, Parasya Shakti Vividava Shruyate. A divina Shakti de Bhagavan, dizem os Vedas, é plena de variedade. A Shakti que sustenta os três modos da natureza material, Sattva, Raja e Tama, é conhecida como Jada Shakti e funciona para criar e destruir o universo. Os Puranas e o Tantra referem-se a ela como Vishnu Maya, Mahamaya, Maya e assim por diante. Há muitas descrições alegóricas de suas atividades. Por exemplo, dizem que ela é a mãe de Brahma, Vishnu e Shiva e a matadora dos demônios, dos demoníacos irmãos Shubha e Nishubha. A entidade viva permanece sob o controle desta Shakti enquanto fica absorta no prazer material. Ao munir-se de conhecimento puro, a diva se torna consciente de sua própria Swarupa, o que a capacita a transcender Maya Shakti e a alcançar o estado liberado. Enfim, fica sob o controle de Chit Shakti e obtém felicidade espiritual. Digambá, você não está sob o controle de algum poder? Adwaita. Sim, somos Diva Shakti. Abandonamos Maya Shakti e nos posicionamos sob a proteção de Chit Shakti. Digambá.
Então você também é um Shakta? Adwaita. Sim, os Vaishnavas são Shaktas de verdade. Estamos sob o controle de Sri Radhika, a qual é a personificação de Chit Shakti. Se é somente sob o refúgio dela que prestamos serviço a Krishna, quem pode ser mais Shakta que os Vaishnavas? Não vemos diferença alguma entre os Vaishnavas e os verdadeiros Shaktas. Aqueles que só estão apegados a Maya Shakti, sem buscarem o abrigo de Chit Shakti, podem até serem chamados de Shaktas, mas não são Vaishnavas, não passam de materialista. No Narada Pancharatra, Sri Durga Devi explica: na floresta conhecida como Vrindavana, sou sua Shakti interna, Sri Radhika, aquela que adorna seu peito na dança da raça. Como fica claro por esta afirmação de Durga Devi, existe apenas uma Shakti e não duas. Esta Shakti é Radhika. Quando ela se manifesta como a potência interna, ela é Durga. Quando se manifesta como a potência externa. A condição em que se está livre do contato com os modos materiais da natureza, Vishnu Maya é a Chitta Shakti. Esta mesma Vishnu Maya é a Jada Shakti, quando está dotada dos modos da natureza. Digambar, você disse que é Diva Shakti. O que é isto? Adwaita. Bhagavan disse no Bhagavad Gita 7.4 a 5: minha Prakriti inferior ou material é formada por 8 componentes: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Estes 8 elementos estão sob o controle de Jada Maya. Existe, no entanto, outra Prakriti que é superior a esta Jada Prakriti e que consiste das divas. Por elas, este mundo material é percebido ou visto. Digambar, você conhece a glória do Bhagavad Gita? Este Shastra, sendo a essência das instruções de todos os Shastras, resolve todos os conflitos entre as diversas ideologias filosóficas. Segundo confirma o Gita, a categoria de entidades conhecida como Diva Tattva é fundamentalmente diferente do mundo material e uma das potências de Ishvara. Autoridades eruditas referem-se a este Tattva como Tattva Shakti. Esta Shakti é superior à potência externa e inferior à potência interna. Portanto, as divas são uma Shakti singular de Krishna. Digambar. Kalidas, acaso você leu o Bhagavad Gita? Adwaita. Sim, já faz um bom tempo que a li. Digambar. Qual é a natureza dos ensinamentos filosóficos? Adwaita. Meu irmão, Digambar, as pessoas só louvarão o melado enquanto não tiverem provado o açúcar candy. Digambar. Meu irmão, isto é simplesmente fé cega da sua parte. Todos têm o Devi Bhagavata e a Devi Gita na mais alta estima. Vocês, Vaishnava, são as únicas pessoas que não toleram sequer ouvir os nomes desses 2 livros. Adwaita. Você já leu o Devi Gita? Digambar. Não, porque deveria eu mentir? Eu estava para copiar esses 2 livros, mas ainda não consegui fazê-lo. Adwaita. Como você pode afirmar que um livro é bom ou ruim, se nem eu mesmo leu? É a minha fé ou a sua que é cega? Digambar. Irmão, desde criança, eu sempre tive um certo medo de você. Você sempre foi muito loquaz, mas agora se tornou Vaishnava, parece mais categórico ainda ao expressar suas opiniões. Qualquer coisa que eu digo, você destrói. Adwaita. Sou mesmo um tolo inútil. Mas posso perceber que não existe Shuddha Dharma à parte do Vaishnava Dharma. Você sempre foi hostil com os Vaishnavas, motivo pelo qual não conseguiu sequer reconhecer o caminho para sua própria auspiciosidade. Digambar, um tanto zangado.
Você alega que eu não consigo ver o caminho para a minha própria auspiciosidade, apesar do tanto de sadhana e bhajana que realizei? Você acha que eu passei todo esse tempo cortando grama para alimentar meu cavalo? Olhe bem para este Tantra Sangraha que eu escrevi. Você pensa que foi brincadeira produzir um livro como este? Você arrogantemente ostenta o seu Vaishnavismo e ridiculariza a ciência e a civilização modernas. O que devo fazer quanto a isto? Venha, acompanhe-me até uma reunião civilizada e vejamos quem será julgado certo, você ou eu. Adwaita Dasa queria livrar-se da indesejável associação de Digambar o quanto antes, pois não havia nada de produtivo naquele encontro. Bem, irmão, disse ele, de que adianta a sua ciência material e civilização material na hora da morte? Digambar. Kalidas, você é mesmo um sujeito estranho. Acaso restará algo após a morte? Enquanto você estiver vivo, você deve tentar conquistar fama entre os homens civilizados e desfrutar dos 5 prazeres: vinho, carne, peixe, riqueza e mulheres. Na hora da morte, Mãe Nistarini cuidará para que você vá aonde quer que esteja destinado a ir. Se a morte é certa, por que você se submete a tanta atribulação atualmente? Onde estará quando os 5 elementos deste corpo se fundirem nos 5 grandes elementos da natureza material? Este mundo é Maya, Yoga Maya, Mahamaya. Ela é quem pode outorgar-lhe felicidade agora e liberação após a morte. Não existe nada senão Shakti. Você veio de Shakti e no fim voltará a Shakti. Simplesmente sirva Shakti e testemunhe o poder de Shakti na ciência. Procure intensificar seu poder espiritual pela disciplina do Yoga. Você acabará constatando que não há nada além desta potência imperceptível. Onde você arrumou esta fábula pretensiosa sobre um Deus supremo e consciente? Sua crença nessa história está lhe fazendo sofrer no momento. Além do mais, não consigo sondar um destino para você na próxima vida que seja superior ao nosso. Para que você precise de um Deus pessoal, sirva Shakti apenas, e ao se fundir nessa Shakti, ali permanecerá eternamente. Adwaita. Meu irmão, você ficou enfeitiçado por esta Shakti material. Se há um Bhagavan onisciente, o que então acontecerá com você após a morte? O que é felicidade? Felicidade é paz de espírito. Eu abandonei toda espécie de prazer material e encontrei felicidade na paz interior. Caso haja algo mais reservado para mim após a morte, eu obterei também. Você não está satisfeito. Quanto mais tenta desfrutar, mais aumenta a sua sede de prazer material. Você não sabe sequer o que é felicidade. Você está simplesmente se deixando levar pelas correntes da sensualidade e exclamando: prazer, prazer. Mas um dia cairá no oceano de sofrimento. Digambar. Ora, meu destino será o que quer que tenha que ser. Mas por que você se afastou da associação dos homens cultos? Adwaita. Não renunciei à associação dos homens cultos. Ao contrário, foi precisamente isto que alcancei. Estou tentando abandonar a associação dos degenerados. Digambar. Como você define o estar na companhia dos degenerados? Adwaita. Por favor, ouça-me sem se zangar o que eu lhe responderei. O Srimad Bhagavatam 4.30-33 diz: Ó Bhagavan, enquanto estivermos iludidos por sua potência ilusória e errando na existência material sob a influência de nossas atividades kármicas, oramos para podermos estar na associação de seu Premi Bhakti, nascimento após nascimento. Diz o Hari Bhakti Vilasa 10,
3.294. Não devemos jamais manter contato com pessoas submersas na não-realidade, pois devido à associação dessas pessoas, somos privados de todos os objetos que vale a pena conquistar e caímos em uma posição degradada. O Katyayana Samhita afirma: ainda que eu preciso morrer num fogo abrasador, ou fosse forçado a ficar o tempo todo confinado num cárcere, ainda assim não iria querer a associação de pessoas aversas de pensar em Krishna. Diz o Srimad Bhagavatam 3.31, 33 e 34. Se alguém tiver na associação de pessoas desprovidas de virtude, suas boas qualidades, tais como veracidade, limpeza, misericórdia, moderação da fala, inteligência, timidez, riqueza, fama, perdão, controle dos sentidos, controle da mente e fortuna, esvaecem por completo. Por isso, não se deve jamais manter contato com pessoas indignas que vivem perturbadas por desejo de gozo dos sentidos, que são tolas, deixam-se envolver pelo conceito corpóreo de vida e são joguetes nas mãos de mulheres. Afirma-se no Garuda Purana 231.17. Alguém pode ter estudado todos os Vedas e está familiarizado com o significado de todos os Shastras. Porém, se não for devoto de Shri Hari, deve ser considerado o mais baixo dos homens. Srimad Bhagavatam 6.1.18 declara: ó rei, assim como a água de muitos rios não pode purificar um barril de vinho, de modo semelhante, uma pessoa que seja aversa a Shri Narayana não pode purificar-se pela prática de todos os diferentes tipos de expiação, mesmo que estes sejam realizados perfeita e repetidamente. Diz o Skanda Purana: 6 são as causas de quedas: surrar um Vaishnava, difamá-lo, usar de má fé contra ele, deixar-lhe de dar-lhe boas-vindas ou agradá-lo, demonstrar raiva por ele e não sentir prazer ao vê-lo. Digambar, uma pessoa jamais conseguirá conquistar auspiciosidade mantendo esse tipo de associação imoral. Que benefício poderá alguém obter vivendo numa sociedade formada por essas classes de homens? Digambar: ora, que cavaleiro distinto esse com quem vim falar. Você deve mesmo ficar entre os Vaishnavas puros, e eu vou para minha própria casa. Sentindo que seu colóquio com Digambar estava perto do fim, a Adwaita Dasa julgou apropriado concluí-lo com um agrado. Em um tom cortês disse: você é meu amigo de infância. Sei que precisa voltar para casa, mas não quero que vá ainda. Você veio de tão longe, por isso fique mais um pouco, por favor. Venha tomar um pouco de prasad antes de partir. Digambar: Kalidasa, você sabe muito bem que eu sigo uma dieta rigorosa. Só como Ravisha e fiz uma refeição pouco antes de vir para cá. No entanto, foi um prazer encontrar você. Voltarei outra hora se tiver tempo. Não poderei passar a noite aqui porque tenho certos deveres a cumprir conforme o sistema confiado a mim por meu guru. Irmão, preciso partir agora. Adwaita: irei acompanhá-lo até o barco. Vamos. Não. Prossiga com seus afazeres. Eu trouxe alguns homens comigo. Assim, Digambar, cantando uma canção sobre a deusa Kali e a Adwaita Dasa, pôde cantar Shrinam em seu kutira sem mais impedimentos. Assim termina o 9º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma, Ciência Material e Civilização.